Vamos analisar. Bom, Gênesis capítulo 11 diz assim, versículo 1: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram, isso é muito importante, tá? Eu destaquei o versículo primeiro, que eles só tinham uma língua, aqui. Versículo 4. E disseram, Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus. A tradução às vezes fica um pouco prejudicada, mas não era objetivo de alcançar o céu, até mesmo porque todo mundo sabe que o céu não tem teto, hein? Mas era abrir as portas espirituais do reino celestial, do reino espiritual. Vamos entender melhor esse contexto, porque havia uma necessidade não somente de dominar e comandar muito, mas havia uma necessidade de fazer todo tipo de prática religiosa e adoração ali ao sol, à lua, já adiantando um pouquinho, que era a principal prática, né? O principal deus ali daquele tempo era o sol e até hoje é. Isso é muito claro, muito fácil de se identificar. E então ali eles faziam todo tipo de invocações demoníacas e tudo mais e conseguiam ali seus intentos até onde Deus permitia. Então edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamos um nome. Nome, se é muito importante. O reconhecimento, a glória humana, né, ser conhecido, ser dito, ser falado. Para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Olha só que interessante esse detalhe aqui. Deus não havia dito lá em Gênesis capítulo 9, em dois versículos, no 1 e no 7, que era espalhe sobre a terra, enchei a terra e multipliqueis? Aqui já revela o espírito que havia em Nirod, de rebeldia, de oposição, como que nós vemos hoje em muitas pessoas, de domínio, de poder. Deus havia dito: espalhem sobre a terra. E eles disseram não, para que nós não nos sejamos espalhados sobre a face da terra. Eles queriam concentrar o poder, queriam concentrar o poder nas mãos deles. Isso é o que nós entendemos que era, que nós podemos chamar de primeira ordem mundial, né? Que era uma ordem de controle e domínio mundial e que havia estabelecido ali um poder. Muita gente dizia, olha, esse negócio na ordem mundial era coisas, né, fantasiosas, teoria de conspiração. Hoje é dito abertamente por todo lugar, o tempo todo, né? Quem viu um dos ministros da saúde recentemente falando, e é ali que aqueles processos iam atrapalhar a nova ordem mundial. Então, é algo muito mais corriqueiro hoje. Isso é dito abertamente sobre a questão aí de nova ordem mundial, né? E quando a gente estuda o texto bíblico, quando a gente estuda toda a palavra de Deus, o contexto, história, geografia, política e tudo mais, fica mais evidente isso ainda, principalmente pela simbologia que é utilizada por todos eles, que é a mesma simbologia utilizada na época. Bom, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade. Desceu no sentido Deus Espírito, mas no sentido que o povo entendesse, né? Ele desceu, obviamente ele está em todo lugar, porque ele é onipresente, mas para que seja entendido o contexto, né, que Deus mora nas alturas, foi usado esse termo aqui na tradução. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Lógico que Deus já sabia. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começam a fazer. E agora, prestem bem atenção nesse detalhe, para não parecer que eu estou fantasiando um pouco aqui as coisas. Olha o que Deus disse. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Isto é, Deus está dizendo que o poderio era tão grande, a concentração tão grande, e o que eles queriam fazer era tão poderoso, e com aquele tipo de ação, com aquele tipo de procedimento, de ordem, de controle, ninguém na face da terra poderia detê-los. Repito, não haverá restrição nenhuma para tudo que eles intentarem fazer. E aí diz, continua assim o texto: Eia, desçamos. Você vê, dá a impressão que ia descer de novo, né? Mas que é uma questão da tradução, a forma
como se coloca as palavras, e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade, pararam com a construção. Aquele propósito, aquela primeira organização foi interrompida, porque eles já não mais se entendiam. Foi um evento sobrenatural que Deus criou, e naquele momento os sons que eles emitiam já não eram os mesmos, porque o propósito daquelas pedras, o propósito daquelas pessoas tinha um, um sentido que não era da vontade de Deus. Então Deus, naquele momento, fez com que as línguas se tornassem confusas. Eles não se entendiam mais, porque havia rebeldia, havia arrogância, prepotência, domínio, poderio, tudo aquilo que era contrário à vontade de Deus. Então aconteceu esse evento. As línguas se mudaram, os sons mudaram, o propósito do coração daquelas pessoas era ruim, eram ruins, eles intentavam mal e tentavam sobrepor o poder deles sobre os outros e dominá-los e fazer dali um reino mundial, um império mundial. E assim o Senhor os confundiu e fez com que eles perdessem ali o seu intento e fossem envergonhados. Mas isso não significa que eles deixariam de acreditar e buscar e continuar nas práticas que eles tinham, ok? Bom, versículo 9 aqui, antes de eu continuar. Por isso se chamou o seu nome Babel, quer dizer confusão, porquanto ali confundiu o Senhor, confundiu a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Duas vezes. Olha só, dois versículos falando a mesma coisa. Em Gênesis 9 não são dois versículos falando espalhar e encher a terra? Aqui nós temos dois versículos dizendo a mesma coisa. E, portanto, ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra e dali os espalhou. Mais uma vez dizendo, os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Isto é, Deus mostrou que é Ele quem manda. E que Ele faz o que Ele quiser e que mesmo Ele se desobedecendo, fazendo invocações, tendo todo ali uma questão de um poderio espiritual, né? Todos aqueles sinais e tudo aquilo que eu imagino que eles viviam, porque eles experimentavam do sobrenatural maligno, mas experimentavam, que muita gente segue, muita gente faz. Ainda assim, Deus demonstrou o poder dele sobre aquelas pessoas e que ele é quem determina o que vai ou não acontecer, e assim foi. O Senhor os espalhou e os confundiu.